melhor tirar essa pulseira, vou deixar só uma, que essa às vezes faz barulho. São 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Viver é Mágico. Eu sou Kelly Redígulo, mentora vibracional, e olha só, eu não prevejo o futuro. Eu te entrego ferramentas para que você possa reprogramá-lo. E aqui nesse podcast, a gente traz a forma com que os nossos convidados faz a magia acontecer na vida das pessoas. Então, é um podcast de transformação, é um podcast de cura, de conexão e de autoconhecimento. E hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, mas antes de eu apresentá-la, já vai se inscrevendo aqui no canal, já vai deixando o seu like, vai ativando o sininho das notificações, porque essa convidada, gente, ela é incrível, ela tem uma técnica maravilhosa, ela tem produtos maravilhosos e ela se tornou aqui meio que parceira do nosso podcast Viver é Mágico. Então, todas as semanas vocês vão ver o produto dela aqui e são produtos assim mágicos, tá? E eu tô recebendo hoje Drica Costa. Oi. Seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Então, quer dizer, Drica, que é assim, você é uma pessoa que trabalha na área de terapias hoje, cromoterapia, você trabalha com Theta Healing, trabalha também nessa área de cosméticos, mas nessa linha mais medicinal, mas você ficou 20 anos na área corporativa e, de repente, resolveu fazer a transição de carreira. Conta pra gente, quem é a Drica Costa? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom, eu comecei trabalhando, com 17 anos na área do corporativo e me formei em administração, com ênfase em marketing na faculdade. Depois fiz uma pós-graduação em marketing e trabalhei quase 30 anos, nessa área, na área de marketing de produtos em grandes empresas, né? Legal. E eu fui muito feliz, aprendi muitas coisas, conheci pessoas maravilhosas, que sou muito grata. E lá eu lançava produtos, na maioria das áreas que eu trabalhei. Então, desde a ideia de um produto da área da construção civil. Olha, que legal. Então, você lançava o produto na empresa, né? Lançava. Por isso que você é tão criativa e hoje lança seus próprios produtos, né? Sim, na época eu trabalhava com torneiras, bacias, chuveiros. E aí, então a gente participava desde a ideia, apresentava lá para o vice-presidente até lançar. E aí, eu sempre gostei. Então, a gente fazia toda a parte de... Eu e as pessoas da minha área, toda a parte de ideia, E aí... Mas, assim, foram acontecendo muitas coisas ao longo da minha vida, Tanto questões de saúde, questões também emocionais, que eu... Nesse meio do caminho, eu acabei aprendendo outras coisas, E aí, meu coração começou a seguir. A querer migrar, A querer sair meio da zona de conforto, Sim. Mas quando que foi o start que você sentiu que tinha que sair da área corporativa? Na verdade, foi acontecendo aos poucos, Em 2006, quando eu queria muito engravidar e estava fazendo tratamento para engravidar, eu, através de uma amiga do trabalho, fui apresentada ao Reiki. Aí eu fiz o curso de Reiki, Não sei se pode falar, mas fiz uma universidade. Pode falar. Com o Otávio Leal, aí eu fiz o 1 e o 2. O Otávio Leal é comunicador da rádio, E eu fiz com ele em 2006, lá na universidade. Depois eu fiz o curso de Reiki cristão e depois, no longo do tempo, eu fiz Reiki fitoterápico etérico. Então, aí eu não atendia, eu só fazia para as pessoas do trabalho mesmo, amigos, familiares. E aí, em 2017, que foi quando eu saí da empresa, que eu trabalhei durante 20 anos. E aí, eu passei também por um pouco... A gente fica meio perdida, assim, porque eu acho assim, quando a gente sai do mundo corporativo, a gente fica se sentindo um peixe meio que fora d'água, Porque dentro do corporativo, você está condicionado a ter um salário todo mês. Então, eu falo que nem todo mundo que é empregado tem um instinto empreendedor. Sim. Porque o empreendedorismo, ele requer um pouco esse desprendimento, Drica? De você meio que desencanar, porque lá na CLT você está acostumado a ter aquele montante todo mês. E quando você decide fazer a transição de carreira, você não sabe que você pode ter aquele mês a mais, pode não ter. E até você conseguir, a gente alcançar o nosso espaço, é bastante desafiador, Sim. E quando foi o momento que você falou assim, agora eu tô pronta?
Na verdade, foi assim, né? Um empurrão da vida. Porque eu não fiz, assim, uma transição de uma hora para outra. Foi vindo ao longo dos anos, né? Depois de que eu saí de 20 anos dessa empresa, eu trabalhei em outros lugares, né? Porque eu continuei querendo, né? Trabalhar na parte do corporativo. E aí, parece que nada dava certo. Eu trabalhei numa empresa muito boa, muito grande também. Logo no primeiro mês veio a pandemia. Nossa. Mas aí eu, por exemplo, eu trabalhava na empresa e às vezes à noite eu ministrava curso de Reiki. Olha. E às vezes as pessoas passavam mal lá, me procuravam, vamos na salinha aqui para fazer Reiki, né? E aí eu ganhava assim algum dinheiro fazendo só os cursos de Reiki, né, ministrando os cursos. Mas aí saí desse emprego, trabalhei 1 ano e meio, depois fui para um outro emprego, trabalhei só 1 mês e meio. E aí a empresa foi comprada por outra, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Você né? percebeu que o próprio movimento do universo já estava te levando a algo mais ali, né, introspectivo. Isso. Aí assim, já há cerca mais ou menos de uns 8 anos atrás, quando eu fui voluntária, que eu saí dessa empresa que eu trabalhei 20 anos, eu fui voluntária num lugar para fazer Reiki durante mais de 1 ano, 1 ano e meio por aí. E lá eu conheci pessoas maravilhosas. Aí que eu fiquei amando mais ainda a parte das terapias. E aí eu criei um produto, né? Que eu chamava na época Alquinho da Drica, né? Alquinho da Drica. E aí hoje eu chamo de spray terapêutico. E aí naquela época eu comecei a fazer, e aí comecei a primeiro dar para as pessoas, presentear. Depois eu comecei a vender. Aí lá todo mundo amava, que sentia que quando espirrava no ar, o ambiente ficava mais leve, né? Porque a gente passava por alguns desafios, mesmo porque a gente estava vivendo a pandemia. Exatamente, né? E aí, assim, nossa, foi muito bom. E além dele trazer esse cheirinho gostoso, também higienizava as mãos. Então, era perfeito, né? Olha só. E aí, foi assim que eu comecei. Aí, uma pessoa me ajudou a criar a etiqueta, que até aquela época eu vendia, escrevia à mão, né? Que a gente vai com o que tem. Eu gosto muito dessa frase, né? Que o feito é o melhor que o perfeito, né? Então, às vezes, a gente fica querendo tanta perfeição e fica procrastinando para não fazer. Agora, quando você vai e começa do jeito que tá, as coisas começam a se encaixar, o movimento começa a acontecer. E pelo que você tá me passando, foi isso que aconteceu, né? Então, olha só, gente, que interessante a história da Drica. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí já passou por algum desafio também, já quis sair do CLT, não sabe se vai, não sabe se fica. Então, conta aqui, fala aqui pra gente nos comentários, porque aqui você tá tendo uma aula de encorajamento para você dar os movimentos. Né? Porque como ela está falando aqui, no começo ela sentiu medo, deu frio na barriga, mas ela foi. E hoje, assim, ela se joga. Eu conheci a Drica num evento de aromaterapia, né? Numa palestra que eu fui dar, e aí a gente acabou se conectando. E uma das coisas que me fez, assim, chamou a atenção na história dela também, que eu acho que é legal você falar, a questão que você traz da tua infância, da conexão com os aromas, porque já tá dentro, né? Como é que é isso? Conta pra gente aqui. Bom, eu sou meio arteira, assim, desde criança eu sempre fui muito arteira e eu sempre fui muito de gostar da natureza, das plantas, e eu ia muito pro interior, né? Meus avós moravam no interior, em Minas, meu pai, né, de Minas, e eu ia muito pra lá, então eu brincava nos rios, pulava dentro do rio, subia nas árvores, eu brincava muito. E meu avô, ele fazia, já desde criança, ele fazia aquelas ervas, né, nas garrafas. Ah, tipo as garrafadas, né? E ele fazia também rapé, que ele colocava num... não é o rapé que hoje em dia utilizam. Na é um medicina, é aquele pra espirrar. Meu pai colocava para descongestionar, né? Meu pai fazia a gente cheirar aquele rapé quando era criança. Quase morria, né? Verdade. Mas aí eu ajudava, adorava. Ele colocava umburana, ficava... E eu adorava fazer isso, desde sempre, né? E aí, assim, a minha bisavó, pelo lado materno também, ela gostava muito de cuidar das pessoas, ela benzia, e a gente de tudo quanto é lugar lá para ela benzer, e eu achava aquilo maravilhoso. Tanto é que eu, primeiramente, antes de fazer a faculdade de administração, eu queria ter feito psicologia, mas não foi possível, porque o meu objetivo principal era cuidar das pessoas, eu sempre gostei. Eu canto na igreja, até hoje, igreja católica, e eu amo cantar, já dei aula de violão, aula de catequese, né? Porque eu gosto de ensinar, gosto de estar com as pessoas, gosto de contribuir
para que as pessoas aprendam tudo que eu gosto de compartilhar conhecimento, né? Então, assim, quando eu era criança e eu ajudava meu avô a fazer, mexer com as ervas, eu me identificava muito com aquilo, manipulando. E aí, quando eu comecei a fazer esse sprayzinho, nossa, é muito gostoso. Você fez uma viagem para a infância, né? Aquela memória afetiva, sim, né? E ainda mais meu avô, que para mim é uma figura assim que representa muito algo que meu avô era uma pessoa alegre, uma pessoa que traz algo muito bom para mim, a minha bisavó também. Uhum. Então eu uni as duas coisas, né? Sim, que legal. E aí você foi fazendo as questões dos aromas, você entrou de cabeça no reiki, mas teve uma hora que você sentiu que faltava ainda um pouco mais de conhecimento, que foi onde você teve o chamado Theta Healing. Conta pra gente como é que é isso. Na verdade, Kelly, o Theta Healing foi muito incrível, porque um dia eu sonhei, eu não sabia o que era Theta Healing, nunca nem tinha escutado falar. Eu tive um sonho, onde eu fiquei paralisada e eu fui para todos os níveis. No Theta Healing a gente faz uma meditação até chegar no 7º plano. E no meu sonho, eu passei por todos esses níveis até chegar no 7º plano, que é tudo branco pelo lado e a gente se encontra com o Criador, né? Sim. E no meu sonho foi exatamente assim. E eu não sabia o que era. Não sabia o que era o sonho. Aí um dia eu estava ouvindo vídeos, né? E aí eu vendo vídeos e aí eu vi a palavra Theta Healing. Aí aquilo me soou. Olha! Aí eu procurei e aí falei, né? Se alguém conhecia, alguém que fizesse. E primeiro, aí quando eu fiz a primeira sessão, eu falei, meu Deus, eu sonhei com exatamente isso. Então, aí eu fiquei impressionada. Até que chegou um momento que eu tive a oportunidade de fazer o curso, né? E hoje eu já tenho 6 cursos de Theta Healing, né? Olha, e é legal porque o Theta Healing tem muito a ver com o que eu falo no sentido vibracional, né? Porque são essas ondas eletromagnéticas que a gente vai acessando níveis de consciência. Sim. Mas, assim, para quem não sabe o que é exatamente, explica pra gente o que é exatamente o Theta Healing e como é feito esse tratamento do Theta Healing. E olha só, a Drica tem um caso para contar pra gente, que é um caso de um depoimento de uma cliente, foi verídico, viu, gente? Eu vi o depoimento e é muito bom a gente saber que existem várias formas de cura e a gente poder acessar essas curas, né? Então, conta pra gente como é que foi isso. Bom, o Theta Healing, então, vou explicar um pouquinho. Ele foi criado pela Vianney Stibal, uma norte-americana, e ela se curou através dessa técnica. Ela passou por muitas coisas até que ela conseguiu, de alguma forma, visualizar toda essa técnica. E ela tinha um câncer no estágio bem avançado e ela foi curada, um câncer na perna, né? E aí, assim, o que é o Theta Healing? É uma técnica onde a gente, através de uma meditação guiada, né, a gente acessa vários planos, conecta com a Terra e com o céu, Criador, 7º plano. E lá, através das ondas Theta, que são as ondas pré-sono, a gente fica como se fosse aquele soninho. É possível a gente acessar, eu faço uma leitura intuitiva, né? Quem faz Theta Healing tem que ter um pouco de intuição. Então, às vezes, a gente vê, a gente ouve, a gente enxerga, porque a gente treina também isso, né? E eu já tinha um pouco de intuição por conta do Reiki. Então, eu costumo muito ver. Então, eu faço uma leitura intuitiva do campo da pessoa e aí vem algumas imagens que mostram o que a pessoa precisa olhar. Eu não conheço a pessoa, não sei nem quem a pessoa é. E vem. E aí, a pessoa também se abrindo, porque todas as técnicas vai do quanto aquela pessoa está aberta. Exatamente. É a permissão, né? Como que a pessoa está... É o nível de permissão que a pessoa está para receber aquele tratamento, né? Sim. E aí, é possível acessar traumas, medos, fobias. Por exemplo, se uma pessoa se separou da outra, dá para fazer divórcio energético, dá para fazer limpeza de crenças, desde que a pessoa permita, dá para fazer manifestação, download de coisas que a pessoa, às vezes a pessoa fala que ela não é amada, mas ela nem sabe o que é amor. Aí a gente baixa o download do amor na pessoa. Exatamente. Dá para fazer limpeza energética, divórcio energético, dá para fazer bebê no ventre, que você coloca o bebê lá no ventre para ressignificar medos, traumas que a pessoa teve durante a gestação. E assim, para quem acredita, até
coisas de outras vidas, né? Eu acho muito legal você falar assim, porque eu gosto muito de deixar bem aberto que esse podcast é um podcast que ele não está conectado a nenhuma religião, Sim. né? Então, ele é bem livre. Então, o que a Drica está trazendo para a gente, vocês viram que ela tem uma conexão religiosa, ela tem um trabalho na religião, mas ela se permite, né, acessar a parte da pseudociência de que as ferramentas trazem, né? Sim. Sem ficar presa a dogma. E isso é muito legal, porque a gente tem hoje muitas formas de cura e que às vezes até por causa da religião, as pessoas não se permitem acessar, não é verdade? Mas sabe, Kelly, não foi de uma hora para outra. Eu já sofri muita discriminação, principalmente porque eu canto na igreja. Eu não misturo quando eu tô na igreja, Mas um dia uma senhora pediu para eu fazer reiki dentro da igreja. Ela tava com uma dor gigantesca no braço. Tem um depoimento dela, inclusive, no meu Instagram. E aí eu falei, tô ensaiando, né? E na hora do ensaio eu coloquei minha mão no braço dela e ela falou assim, meu Deus, a dor sumiu. A dor sumiu na hora. E aquilo foi para ela bom, mas foi para mim. Para eu enxergar que em qualquer lugar, porque a energia do reiki é energia de amor, é energia de cura. Eu não cobrei, eu não falei que eu ia fazer, ela me pediu e eu só parei por Só emanou, né? Minutos e coloquei a mão no braço dela. E ela foi curada de uma dor. Né? Então, assim, para mim serviu também para mostrar isso, né? E até mesmo isso é a exemplificação das palavras de Jesus, né? Sois deuses, né? Podeis fazer o que faço e muito mais. Então, é a fé, né? A pessoa se tornou receptiva através da fé. Mas você teve um caso de uma moça, né? Que foi a que te deu depoimento. Eu achei incrível, assim, a situação dela. Como é que foi? Ela chegou para você para fazer o tratamento? Na verdade, a mãe dela veio fazer tratamento comigo primeiro, né? A mãe dela estava passando por algumas questões e foi incrível a sessão da mãe dela, né? Aí ela melhorou bastante. Aí ela falou assim para mim, Dri, eu também queria fazer uma sessão. Mas, na verdade, o intuito da sessão era algo relacionado a outras coisas que depois, no fim, o que aconteceu não tinha relação, né? Aí ela foi, fez a sessão presencial. E ela foi na minha casa, porque já é uma amiga, né? Bom, e aí eu falei pra ela, vamos tomar um café com leite? Ela falou assim, Adri, eu não posso tomar leite, que eu sou intolerante. Tenho intolerância muito forte à lactose há anos, desde 2017, e eu não posso comer nada. Se eu comer coisas com um pouquinho de traços de lactose, eu passo muito mal. E aí eu falei assim, puxa, que pena, né? Falei, vamos olhar isso na sessão também, né? E aí nós fizemos uma sessão mais ou menos de 2 horas, que a gente olhou várias questões. E aí, durante a sessão, a gente entrou nessa questão da intolerância à lactose. Porque, na verdade, tudo que acontece no nosso corpo, a manifestação da doença, ela veio por alguma causa. No caso, exatamente. Um bloqueio, né? Que tinha criado, né? Em alguma fase da vida dela. No caso dela, foi numa fase lá da adolescência. E aí, a gente entrou nessas questões até achar a causa raiz daquilo. E a gente tirou. Quando você tira, o prédio todo cai. E aí, a gente faz um teste no Theta Healing, chamado um teste muscular, que você testa com sim, sim, não, não, não. Sim, 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 não, cinesiologia, né? E aí deu, falei, você pode comer qualquer coisa que contenha lactose? Deu sim. Em qualquer nível você pode? Sim. Eu falei, então vai testando, vai devagarzinho, né? Vai experimentando pouquinhas coisas com leite para você ver como você vai se sentindo. Aí passou uns dias, ela me mandou um áudio. Dri do céu! Eu fui para Minas ver minha família e aí ela falou que comeu pão de queijo, leite, doce de leite. A tia dela fez estrogonofe, a tia fez pudim de leite e o tio estrogonofe. Ela comeu tudo e não sentiu nada. Olha. Isso já vai fazer 1 ano e o aniversário dela foi de leite Leitinho, bolo. Leite em pó. E ela já comeu de tudo. E outro dia ela mandou um monte de foto, né, pra mim, falando, olha, Adri, o quanto eu pude ressignificar coisas na minha vida. E a mudança não só foi do leite, né? Tiveram mudanças que reverberaram em outras partes da vida dela. Então, para ela foi uma alegria muito grande essa libertação, né? Essa cura, né? Foi um divisor de água, né? Foi. E assim, quais as maiores queixas que as pessoas têm quando elas chegam até você? Olha, diversas. Por exemplo, uma mulher veio para mim, ela estava querendo emagrecer, né? Mas às vezes dá para emagrecer também? Dá. Olha só.
ela estava muito... Eu não sabia o que ela queria, e ela veio e me procurou, e ela... Às vezes as pessoas não me falam nada. Dri, deixa você sentir. Aí veio assim, para ela, né? Veio uma cana, né? Aí cana, porque o que vem para a pessoa significa, ela falou, é o açúcar, né, que eu evito comer e não consigo. Aí a gente identificou várias questões que fez com que ela enxergasse que era possível, e algumas questões também da vida dela, que ela poderia mudar. Inclusive vieram algumas questões até do trabalho dela, que ela poderia mudar, e aí foi muito bom, porque, e olha só, durante a sessão veio uma questão com a filha dela tava alguma coisa de dirigir. E a filha dela estava tirando carta, ela estava morrendo de medo. Nossa, então, tudo isso reverberou, né? Reverberou. Uma vez também uma mulher, ela estava ela tinha síndrome do pânico, e ela fez uma sessão comigo, a gente identificou por que ela tinha síndrome do pânico. Na verdade, ela desenvolveu essa síndrome porque, no fundo, ela queria ser vista, né? Olha só. E aí, estava reverberando na filha dela. E quando ela foi curada... A filha automaticamente nunca mais teve. É assim, tudo vai da pessoa continuar. Se a pessoa recebe aquela cura, libera aquele trauma, porém, ela continua batendo naquele... Sim. Aí não vai, voltar. né? Não tem tratamento que faça, né? Não tem jeito. Uma moça também que me procurou, que ela achou que estava com tumor na barriga. A barriga dela estava muito grande, né? E aí ela me procurou. E eu fiquei bem preocupada também. Uma moça linda, deveria ter mais ou menos 30 e poucos anos. E aí a gente fez a sessão. E a gente visualizou, a avó dela veio, abraçou ela. E a barriga dela visualizei toda dourada, liberando. Olha, que incrível. E no final, uma menininha veio, abraçou ela. Nossa. E depois da sessão, ela descobriu que estava grávida de 7 meses. E estava bloqueando a gravidez. Não estava enxergando. Não enxergou que já estava de 7 meses. E na outra semana, a barriga dela ficou totalmente redonda. Olha, gente, por isso que eu falo, né? A cura, ela tá dentro da gente, mas a gente tem que acessar, né? E existem tantas ferramentas que nos permitem acessar, e o Theta Healing é uma delas. E você já falou um pouquinho de Theta Healing, agora eu queria que você falasse um pouco da aromaterapia, que também é seu carro-chefe, que você tem produtos maravilhosos, né? Inclusive, a Drica está sendo, assim, uma parceira do nosso podcast agora, então, os convidados que vierem vão estar ganhando, né, esse presente que eu vou mostrar para vocês, a gente vai postar, mas eu queria que você falasse, primeiro, como a aromaterapia, né? Você já falou dessa questão dos aromas, quando você era pequeno, do seu avó, mas quando você decidiu mesmo que você ia se tornar uma empreendedora dessa linha de aromas, e como é que surge essas junções, essas misturas? Por que eu estou falando isso, gente? Porque ela tem sabores muito assim diferenciados. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu a conheci, porque você pega spray de manjericão, você pega spray de hibisco, ela tem misturas que ela faz. Então, por exemplo, esse spray é de hibisco com manjericão. Então, ela tem canela com especiarias, né? Então, esse aqui, canela com manjericão, é um spray de prosperidade. E olha só, o mais interessante é que quando você tá com dor, você espirra e ele também melhora. Então, ele tem alguns efeitos analgésicos. E eu sou testemunha, porque eu atendo muito sentada e eu fico com muita dor nas costas. E na ocasião que eu a conheci, ela me deu um spray e eu utilizo. Olha esse aqui, ó, o Canela, que é esse que você Canela e Companhia, né? Com especiarias. Então, eu queria que você falasse, da onde que surge essa combinação? Da fitoenergia, do estudo, ou é tudo intuitivo mesmo e depois você vai olhar porque te juntou? Conta pra nós. Na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com reiki, né? Então, a gente sentia a necessidade de ter um produto para higienizar a mão e para trazer. Então, o primeiro que eu criei foi esse Canela e Companhia, que é com canela, cravo, cânfora, camomila e alecrim. Nossa, primeiramente, eu não era essa receita completa. Ao longo do tempo, eu fui mudando até chegar nessa receita. E assim, porque eu usei ele, comecei a usar, ele tira energias ruins também do ambiente. Então, antes de você fazer um reiki, fazer uma terapia, ou você tá num lugar que trazer uma energia boa, tirar aquelas energias ruins, trazer uma energia boa, trazer aterramento para você, trazer leveza,
esse spray, né? Então, aí eu comecei com esse intuito. Eu higienizava a minha mão e espirrava no ar. E aí as pessoas começaram a gostar. E aí as pessoas começaram a relatar que começaram a dormir melhor. Olha. Pessoas que começaram a ter alívio de dores que eram há muito tempo. Tinha uma moça que tinha dor crônica no joelho. Ela e não foi tem melhorando. mais. E aí eu comecei a criar esse. E aí as pessoas pediram outros. Ah, Idri, você não tem outros? Então, por muitos anos, eu só era com esse Canela e Companhia. Olha. E aí, depois, foram surgindo as ideias. E aí, eu também, quando eu fazia reiki, eu comecei a ministrar cursos de chakras. E aí, estudando sobre os chakras, eu vi que os chakras também eles se conectavam a elementos da aromaterapia. Sim. E aí, eu comecei a usar as ervas, então eu criei, né? Esse aqui, kit, né? Que é o natural. 7 chakras. Isso aqui, gente, para você presentear, né? E como que é, por exemplo, se a pessoa vai espirrar todos, ou ela sentiu algum déficit, ela espirra, ou você que dá a orientação? Como funciona? Na verdade, assim, a pessoa pode utilizar qual ela sentir, que todos eles são muito bons. Não serve só especificamente para o chakra, aquele, por exemplo, o de lavanda não serve só para o chakra coronário, né? Ele serve para muitas outras coisas. Então, você pode utilizar especificamente quando, por exemplo, você tá com, eu não estou conseguindo me conectar lá, eu estou muito dispersa, então eu vou usar um de hortelã, um de lavanda, mas aí eu coloco também aqui atrás todas as especificações dos produtos, né? Para que serve, o chakra, para que serve. E também é muito interessante, Kelly, quem trabalha com terapias. É uma ferramenta de trabalho incrível. Porque vai te harmonizando, né? Vai te deixando num campo mais equilibrado. Tem pessoas que vão para outra dimensão. Eu faço uma meditação dos 7 chakras, onde eu coloco uma musiquinha e vou ativando cada chakra e vou espirrando o spray. Eu começo com Canela e Companhia e depois eu uso todos. Tem pessoas que vai para outra dimensão. Olha que interessante. Então, assim, e tem pessoas já que são terapeutas que utilizam, né, como forma de ferramenta de trabalho. Então, na verdade, eu gostaria que muitas outras terapeutas pudessem utilizar. Não só as terapeutas, mas as terapeutas podem utilizar em muitas pessoas. Exatamente. Expandir o tratamento, né? Você pode utilizar também esse produto, por exemplo, que eu descobri, que inclusive foi uma amiga nossa, a Elaine, né, que também você conheceu. Ela usa no banho, tá tomando banho, faz uma limpeza energética no banho. Ou você faz uma energização com o que traz energização. Por exemplo, o hibisco, que traz empoderamento. Você pode usar o sol, empoderamento, a camomila, o maracujá. Então, você pode usar no banho, na sala, antes de dormir. Você pode usar em qualquer lugar. E, inclusive, esse ano eu quero lançar para pet, porque o de lavanda... Eu tenho um cachorro e várias pessoas usaram em pet. Olha só, gente, e é incrível. Pra pet. O cachorrinho fica até com as perninhas pro alto. De tanto que ele relaxa. De verdade, fica mesmo. Poxa, que legal. E que você fez realmente essa transição com foco também na parte de aromaterapia? Faz o quê? Faz 3 anos? 3 anos. 3 anos. E você já está com uma linha de produtos grandes, né? Sim. E o projeto é o quê? Ter uma loja física? Sim. Por enquanto, eu quero ter a loja virtual, que eu ainda não tenho, mas eu gostaria... mas você não tem, mas as pessoas conseguem comprar. Dá para comprar pelo meu Instagram, né? Inclusive, eu quero abrir minha loja virtual também, mas já dá para comprar pelo Instagram e pelo WhatsApp. Não, mas eu vou divulgar também, viu, gente? Eu vou colocar lá na minha lojinha para vocês os produtos dela, porque os produtos dela são muito bons. E todos os produtos que eu faço, eu não compro a essência. Então, assim, eu fiz alguns cursos também de aromaterapia, né? Fiz o reiki fitoterápico etérico, onde eu também aprendi muito, e é muito interessante. O reiki fitoterápico, você mentaliza o poder da erva na pessoa e funciona muito bem. E funciona. E aí eu potencializo também com o Theta Healing, que com o Theta Healing a gente tem como também potencializar o efeito de alguma coisa. E com o reiki, então, eu coloco a mão, né? Então, aí todos os produtos que eu fiz, eu criei do zero. Eu criei etiqueta, criei... Olha, também não é veio da área de marketing. Eu criei etiqueta, criei o catálogo, né, de produtos, tudo fui eu que criei do zero. Não copiei de ninguém. E as receitas eu fui testando, fui fazendo e foi vindo. E hoje eu já tenho uma linha mais ou menos...
de variações em torno de umas 15 variações de aromas, né? E também eu criei os blends de óleos essenciais, que também são maravilhosos, Esse é né? para a pessoa passar, né? Esse é uma outra forma, né? Esse é para espirrar no ar e alguns também pode passar. Mas tá. esse Esse aqui, por exemplo, é de bom humor. Pode passar? Pode. Ó. Esse você pode passar. Não pode esfregar muito, né? Isso. A Drica deu a dica, não pode esfregar muito. Você só assim um pouquinho. Nossa, Inspira. que cheiro bom. E dá para passar também na fronte, aqui né? E dá para passar também aqui perto do Nossa, pescoço. esse aqui é tipo um calmante mesmo, Esse é calmante. né? E parece um perfume. Quem não pode usar perfume muito forte, usa como perfume. Tem os mais docinhos, cítricos. Inclusive, nossa, maravilhoso. Um rapaz que usou para o dor de cabeça, tem um que chama Show Dor de Cabeça. Ele tinha dor de cabeça há muito tempo. Ele é um frentista, o Agostinho, e ele até gravou um depoimento para mim. E ele começou a usar, Kelly. Ele falou que em 1 ou 2 semanas ele não tem mais dor de cabeça. Todo mundo do serviço dele falou que ele era um garoto enxaqueca. Ele não tem mais com gente, assim, os produtos dela são muito diferenciados. Por isso que eu quis trazer aqui no podcast, porque assim, ó, ela espirrou aqui o de maracujá e acalmou, né, diretor? Deu um soninho. Fala, o diretor tá aqui, ó, quase pescando aqui, ó. Porque deu sono, eu tô aqui relaxada, eu tô zen. Né? E realmente, ó, e esse cheiro, nossa, que delícia. Realmente, você dá para perceber que você tem esse dom, né? E a forma com que você faz é uma verdadeira alquimia mesmo, né? É uma energia de transformação que vem trabalhando a cura. Então, eu acho que você tem sim mesmo que continuar levando isso para as pessoas e trazer, adequando, porque você também trabalha com a cromoterapia, então você se adequa na cromoterapia, né? Sim. E o pessoal do corporativo, como é que foi a hora que viu você, assim, nesse mundo de aromas? Você sentiu algum preconceito? Você sentiu acolhimento? Porque isso é uma coisa que eu percebo que as pessoas têm muito medo. Eu mesmo tive muita discriminação quando eu fiz a transição de carreira, de pessoas que eram muito próximas e depois começaram, Kelly agora trabalha com esse negócio aí de energia, né? Então, tudo no universo é energia. E então, conta pra gente, porque isso é um medo que muitas pessoas têm, né? Sim, mas assim, sempre, né, eu acredito muito em Deus, né, Kelly? Deus é tudo na minha vida. Eu já passei por questões de saúde que Deus me mostrou, eu fui curada. Eu tive um câncer também com 27 anos. E Deus me mostrou, através da minha bisavó, que eu ia ser curada. E eu fui, era bem grave. A médica me deu poucos meses de vida, eu fui curada, tô curada. Olha que bênção, gente. E eu não podia engravidar. Eu também ouvi Deus falando que ia me dar outra filha, a segunda filha, e eu tenho 2 filhas. Então, eu sempre acredito muito em Deus, né? E no meu trabalho, as pessoas sempre falavam, nossa, Adri, você tem muito jeito com essa coisa das energias. E quando qualquer uma pessoa passava mal, me chamava para fazer o reiki, né? Olha. Então, assim, até outro dia, um antigo chefe meu me ligou e falou que tá muito feliz me vendo nas redes sociais, né? Até eu mexi no LinkedIn, coloquei lá que eu estava procurando emprego. Porque às vezes a gente tem altos e baixos, né? Isso, exatamente. Pessoas humanas, né? E aí ele falou, não, Andri, você está fazendo um trabalho tão lindo, que outro dia a gente se encontrou, eu mostrei o meu trabalho, ele até adquiriu alguns produtos, né? Então, ele falou, Andri, eu amei as suas coisas, continua, você... Né? Então, assim, graças a Deus, tenho tido apoio de muitas pessoas, né? Também que trabalhava comigo. E... graças a Deus, assim, eu tô agora numa fase que também, assim, eu penso que o mais importante é a gente se conectar com o que a gente quer. Porque eu sempre dei muita importância ao que os outros pensavam sobre mim. E aí foi interessante você falar isso, porque eu acho que a diferença daquela pessoa que alcança o sucesso, daquela pessoa que vive buscando o sucesso e nunca alcança, está realmente no nível de comprometimento e de permissão que você dá para aquilo que você deseja. Porque quando você se compromete com você e se permite, sabendo que a gente tem que entender que a gente não começou, já nasceu andando. Sim. A gente foi lá, a gente gatinhou, a gente teve aquele processo de adaptação no gatinhar, a gente começou a andar, a gente caiu um monte de tombo e depois
depois que a gente começou ali, dar os passos mais firmes até a gente se firmar. Eu acho que isso é um aprendizado para tudo na vida. Sim. É a diferença o quê? Desistir no meio do caminho ou continuar tentando, né? Por quê, Drica? Eu falo isso. Porque quando eu comecei a fazer live, tinha 0 pessoas me assistindo, não tinha ninguém me assistindo. Hoje eu tenho um podcast, hoje eu tenho um programa na rádio, mas por quê? Porque eu não desisti no meio do caminho. E aí a gente fala assim, foi fácil? Eu não gosto de usar a palavra difícil, mas eu gosto de usar a palavra desafiador, né? Então, como que você conseguiu desafiador? Você desenvolveu técnicas e ferramentas, né, que te auxiliaram ao seu fortalecimento, ao seu equilíbrio. Então, assim, para quem está perdido hoje, que está nessa busca de faço transição de carreira, não faço, eu sinto que eu tenho um propósito, qual que é o conselho que você dá? Olha, eu falo assim, nada é 100% fácil, né? Eu acho que o que eu mais aconselho seria a pessoa fazer uma transição gradual. Vai sentindo. E também nada impede que a pessoa faça 2 coisas, como eu fiz durante bastante tempo também. Eu trabalhei durante muito tempo no corporativo e eu também fazia a parte das terapias, né? Ministrava curso, atendia algumas pessoas, até você sentir que realmente é aquilo, mas sabendo que você faz uma escolha e que pode não dar tão certo, e você pode voltar atrás. Então, deixar o caminho aberto, né? Deixar um caminho aberto. E o que eu mais gostaria de falar, saber que o que você faz no corporativo, talvez possa te ajudar a seguir esse outro caminho. Porque tudo que eu conheço em marketing, eu amo marketing, né? Eu fiz até curso de neuromarketing, até ministro também uma palestra sobre isso. É muito incrível a palestra que eu também ministro sobre neuromarketing. Eu amo. Tanto é que eu estou até pensando em fazer agora uma pós-graduação de neurociência. Legal, eu faço pós em neurociências, é maravilhoso. Estou querendo fazer. Então, assim, eu amo essa parte. Então, assim, a gente pode agregar o conhecimento daquilo que a gente tem para o que a gente vai fazer. E foi isso que eu fiz e faço. Então, tudo que eu conhecia da parte de marketing, eu não fazia catálogo, não fazia nada disso. Mas hoje eu me desafiei e hoje eu faço. Eu vi que eu posso fazer. Exatamente. Então, eu agrego o meu conhecimento em marketing com o meu conhecimento agora nas áreas das terapias, né? Para que eu possa me ajudar e ajudar as pessoas. E você ministra curso, né? Desde 2018. Sim. E como é que é para você hoje saber que você forma novos terapeutas? Eu amo. Já formei. Comecei com crianças. Minha primeira turma foram de 18 crianças. Comecei com uma amiga, que até hoje é minha amiga querida. A gente sempre está juntas em algumas questões aí de terapias, né? E eu já ministrei para muitas pessoas, né? Tanto o nível 1, 2, 3, mestrado do Reiki, curso também de chakras, né? Mas, assim, eu fico muito feliz, porque vários reikianos, né? E várias pessoas relataram já que puderam fazer reiki para outras pessoas, para elas mesmas. Então, é muito importante. E, além desse atendimento que você falou dessa moça, que foi bem significativo, a cura, né? No caso, teve algum outro atendimento que marcou aí a sua história dentro desse processo? Conta pra gente. Sim, muitos, na verdade. Uma vez estava atendendo uma mulher e ela estava com uma questão com o filho dela, né? Um filho dela um pouco mais velho. E aí, o filho dela, durante a sessão, mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, com um vídeo falando: mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida, eu te amo, você é muito importante para mim. Olha. Quando ela terminou a sessão, que ela viu o vídeo, ela começou a chorar horrores. Ela me mandou uma mensagem. Eu não conhecia ela, não sabia da história dela, e a gente ressignificou a questão dela com o filho. Ela até gravou também um depoimento, que foi assim, incrível. Você vê, né? Então, gente, olha, vamos trabalhar todas as formas de cura, né? Todas as formas do curar. A Drica tem tantas coisas incríveis, a gente tá quase já chegando no finalzinho do nosso podcast. Mas, antes de finalizar, eu queria que você apresentasse rapidamente os produtos, falasse as suas redes sociais, como que as pessoas te acham, e também deixasse uma mensagem para as pessoas, né, que estão te assistindo, que querem trazer essa transformação para a vida. Então, agora, ó, todo seu aqui. Obrigada. Eu também ministro palestras, tenho ministrado várias palestras em escolas, né, tanto para alunos quanto professores, e tem sido maravilhoso. O ano passado, até uma mulher da Secretaria da Educação, ela assistiu minha palestra, eu nem sabia, e ela gravou um depoimento para mim. Inclusive, eu estou combinando com ela de ir em outras escolas. Olha Ontem só. mesmo eu também ministrei uma palestra para as professoras. Que legal, que legal. Então, assim, ó, né? de todos os produtos que você trouxe aqui, qual é aquele essencial? Qual é o spray
coringa que a pessoa tem que ter em casa? Com certeza, o Canela e Companhia. Canela e Companhia, que é o que eu tenho. Esse spray é maravilhoso, né? E o Chakras, pra gente presentear, também é bem legal. Também é sprays. Eu gosto muito de spray. Todos os sprays, eles servem... As pessoas, às vezes, não sabem o que são. São feitos com ervas naturais. Eles servem para você espirrar no ar. Também serve com perfume natural, se você quiser colocar na pele. Tô criando agora um novo de cacau que vai ser lançado, que é sensacional. Que legal. Sensacional. E, assim, os blends que as pessoas adoram, que dá para levar onde for, pode usar. Tem inclusive de dor de cabeça, que ajuda muito, de mulher para TPM, menopausa. Nossa, sensacional. Gente. A gente vai deixar o link da Drica aqui, quem quiser, os produtos. Eu também vou estar divulgando nas redes sociais. E para vocês realmente adquirirem, porque são produtos muito legais. Eu quis muito essa parceria com ela, porque são produtos que agregam. Ó, tem escaldapé, isso aqui é escaldapé, também, né? Olha que maravilha. Esse eu trouxe de presente para você. Ai, que maravilha, que legal! Que legal mesmo. E o Instagram é @DricaCostaTerapias. Drica é Costa isso? Terapias. A pessoa quer falar com você, quer marcar um atendimento, quer também comprar o produto agora, tá vendo o podcast. Qual é o telefone? Fala o telefone é 011 99176 7059. Só me procurar, dá para mandar para o Brasil todo. É isso aí, ó. Repete 11 99176 7059. É isso aí. E Drica, conta pra gente, qual é a mensagem que você deixa final aqui para quem tá te assistindo? Olha para aquela câmera e fala pra gente. Se você tiver um sonho, acredita no seu sonho, faça a sua parte e seja muito feliz realizando o seu sonho. Ai, é isso aí. Isso que ela disse que ela tava nervosa, viu, gente? Ela, né, não tá nervosa nada, tá se sentindo em casa aqui, tá muito bom. Mas é isso, olha, eu quero agradecer o seu carinho por você ter estado aqui com a gente. Você se tornou parceira oficial aqui do podcast Viver é Mágico, né? Vai estar sempre, eu vou estar sempre falando dos produtos dela. E é isso, né, gente? A gente tem que dar o primeiro passo. Sim. E pra gente dar o primeiro passo, a gente tem que ter coragem, não é verdade? Então, eu quero também te fazer um convite, você que está assistindo aqui, tenha coragem, venha se tornar um terapeuta vibracional, um terapeuta vibrante, do método Vibrar, onde você vai aprender a operar essa ferramenta, que é a mesa radiônica apométrica universal, que é uma ferramenta de cura, que trabalha a cura de dentro para fora. E dentro dessa formação de terapeuta vibrante, você aprende sobre física quântica, você aprende sobre energia, sobre apometria, geometrias sagradas. Então, é uma formação bem completa. Também vai estar aí na descrição do vídeo. E olha só, a gente vai finalizar aqui o nosso podcast pedindo para você que gostou do conteúdo, já se inscrever no canal, já ativar o sininho das notificações, deixa os seus comentários aqui, deixa as suas dúvidas, que também a Drica vai estar vendo, vai estar respondendo, tá bom? Não esqueça, já segue ela nas redes sociais, @Drica Costa Terapias, Drica com C, né? Drica Costa Terapias. E agora a gente vai olhar para essa câmera aqui do meio, que a gente vai finalizar o nosso podcast de hoje com aquela frase, né? Dizendo para você não esquecer de vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? A gente vai repetir juntos. Porque viver é mágico! Tchau, gente! Tchau. Gratidão! Um beijo, gente. Gratidão! Tchau.